Fala galera, estou aqui hoje para fazer a nossa segunda postagem, nossa segunda atividade não presencial. A gente já comentou tudo que a gente precisava comentar sobre alavancas e hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de máquina simples muito especial também, que é as roldanas. Então, assim como eu fiz na última postagem, vou colocar aqui para a gente um vídeo e vou seguir dando a explicação para vocês. Beleza, galera. Então, vamos continuar os nossos estudos aqui sobre as máquinas simples e, como eu já comentei com vocês, hoje a gente vai falar sobre roldanas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar um problema para vocês antes da gente falar sobre essas máquinas específicas. Então, basicamente, eu pergunto para os senhores, né? Qual é a condição necessária que a gente tem que satisfazer para levantar um dado objeto? Então, aqui eu coloquei um pezinho, tá ok? E eu gostaria de saber o que eu preciso fazer para conseguir levantar esse objeto. Gostaria que os senhores lembrassem que sobre esse objeto a gente tem a aplicação de uma força chamada de força-peso. Então, basicamente, o que acontece? Todo objeto que ele possui massa, ele interage com o campo gravitacional da Terra. E, sendo assim, entre esse corpo e a Terra surge uma força de atração gravitacional. É por isso que as coisas, quando são soltas no ar, elas são atraídas para o centro da Terra. Então, gente, esse objeto ele possui massa, então sobre ele a gente tem uma força-peso. Vamos supor que a força-peso nesse objeto ela valha 100 newtons, ok? E aí, para eu conseguir levantar esse objeto, eu preciso vencer esses 100 newtons. Como assim? Se por acaso eu aplicar uma força de 50 newtons nesse objeto para cima, esses 50 newtons ainda não são o suficiente para vencer a atração gravitacional que esse bloco tem com relação à Terra. Se eu aumentar um pouco mais essa força, digamos, para 90 newtons, apesar de eu ter aumentado a força, ela ainda não é o suficiente para vencer os 100 newtons, então o objeto continua parado. Mas se por acaso eu exagerar um pouco e aplicar uma força de 120 newtons, então essa força que eu apliquei já é o bastante para vencer a força peso. Então nessa situação o bloco ele irá se movimentar para cima. Então, gente, a conclusão que vocês têm que tirar daqui é que a gente precisa aplicar sobre o bloco, no mínimo, uma força igual ao peso dele. Então, a força potente que a gente tem que aplicar, ela deve ser, no mínimo, igual à força peso que atua no objeto. Então, para que a gente consiga levantar o objeto, essa é a condição que tem que ser satisfeita. Aí, vocês devem se perguntar: será que existe algum mecanismo que possa ser utilizado para facilitar a ação de levantar esses objetos? Então, galera, a resposta é sim, beleza? Então, a gente pode facilitar essa ação de mover objetos na direção vertical utilizando rondanas. Então, o que são essas rondanas, né, primeiramente? Então, gente, seguinte, roldanas elas são basicamente rodas com um canal ou uma ranhura em sua borda. E por essa ranhura ou por esse canal, a gente pode passar um fio, uma corda ou qualquer coisa do gênero. Então, as roldanas elas vão se dividir basicamente em dois tipos. Nós vamos ter as roldanas fixas e as roldanas móveis. Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui agora falando individualmente de cada um desses tipos de rondanas. Então, dá só uma olhada. Vamos falar primeiro da rondana fixa. Galera, suponha que por algum motivo seja inconveniente para você aplicar a força diretamente sobre o bloco. Então, para isso, a gente faz esse seguinte arranjo. A gente pega um fio, passa ele por uma rondana, e em uma das extremidades do fio a gente vai puxar com uma força e a outra extremidade vai estar amarrada ao bloco. Galera, dá só uma olhada nas forças que atuam sobre esse sistema. Como a gente já sabe, né, como já foi falado, sobre o bloco tem a ação de uma força chamada força-peso. Então, vamos supor aqui mais uma vez que a força-peso ela é de 100 newtons. E a gente já sabe que para esse bloco ser suspenso, é necessário que sobre ele seja atuada uma força de 100 newtons direcionada para cima. Aqui nesse caso, ao invés de aplicar essa força diretamente sobre o bloco, eu puxo com esses 100 newtons a extremidade solta do fio. Então, puxando a extremidade com 100 newtons, essa rondana vai transmitir a força que eu apliquei nessa extremidade do fio para a outra extremidade. Perceba que aqui a rondana ela é capaz de mudar a direção e o sentido da força que eu apliquei, tá bom?
vamos dar uma olhada nas outras características associadas a essa rondana fixa. Então, primeiramente, né, ela recebe esse nome porque ela fica fixa a algum suporte. Então, essa rondana, apesar de poder girar, ela não irá se movimentar. Tranquilo? Além disso, perceba o seguinte: esse tipo de roldana é capaz de alterar somente o sentido da força, ou seja, aplica-se uma força puxando o fio para baixo e essa força vai ser transmitida por meio do fio até o bloco, que foi o que a gente já comentou. Bom, nesse caso aqui específico, a força potente que a gente aplica é igual à força resistente. Lembra que a gente falou de força potente e força resistente quando a gente estava estudando alavancas? Então, aqui, só relembrando com vocês, a força resistente é aquela que se opõe ao movimento, que no caso é o peso do bloco. E a nossa força potente é a força que vai gerar o movimento aqui nessa situação, que no caso foram esses 100 newtons que eu apliquei, que estão representados pela cor azul. Galera, aqui uma coisa importante que eu quero que vocês percebam é que se eu puxo 10 centímetros do fio, se essa corda não se esticar, então o bloco ele vai levantar 10 centímetros também. Então, o deslocamento do bloco ele é igualzinho à quantidade de fio que eu puxei. Tranquilo, gente? Beleza. Então, agora vamos seguir. Vamos falar da rondana móvel. Então, gente, diferentemente da fixa, essa aqui, como o próprio nome já fala, ela irá se movimentar. Então, conforme a gente puxa o bloco irá subir e a rondana móvel também vai subir junto com esse bloco. Vamos dar uma analisada, igual a gente fez na rondana fixa, nas forças que atuam aqui nesse sistema. Então, mais uma vez eu estou considerando que o bloco ele tem um peso de 100 newtons, tá ok? Então, relembrando, eu preciso que esse sistema transmita 100 newtons para o bloco para eu conseguir retirar ele do chão. Beleza. Só que agora eu quero que você pense no seguinte: imagine uma sacola, aquelas sacolas de compras, em que você coloca algumas coisas dentro dela. Suponha que o peso dessas coisas seja de 100 newtons, tá ok? Se você segura cada alça da sacola com uma mão, você concorda comigo que cada mão sua precisa aplicar 50 newtons para totalizar esses 100 e levantar a sacola de compras? Pois aqui a situação é extremamente análoga. Perceba que a polia móvel ela é sustentada por 2 fios. E essa polia móvel está sendo puxada com 100 newtons para baixo. Então eu preciso que cada segmento desse fio contribua com metade da carga que está sendo aplicada sobre essa polia, que compõe a rondana. Então, nessa situação aqui, cada segmento do fio vai precisar de exercer 50 newtons para elevar esse bloco. Sendo assim, eu só tenho a necessidade de aplicar na extremidade livre 50 newtons. Então, perceba que nesse tipo de arranjo, a gente conseguiu reduzir a força que a gente tem que aplicar pela metade. Então, as polias móveis, elas têm essa característica, elas facilitam o levantamento das coisas. Só que perceba que esse levantamento ele não é de graça. Por quê? Note que na extremidade eu fiz uma representação de que eu puxei 20 centímetros de fio. Só que, diferentemente da polia fixa, o bloquinho não vai subir 20 centímetros. Isso porque todo o fio vai ser puxado por um tanto de 20 centímetros. Só que do lado direito, na parte que compõe a polia móvel, nós temos 2 segmentos de fio. Isso quer dizer que vai ficar 10 centímetros para a extremidade esquerda subir e 10 centímetros para a extremidade direita subir também. Sendo assim, o bloquinho ele só vai conseguir variar a sua altura em 10 centímetros. Então vamos resumir aqui rapidinho as características da rondana móvel. Então, nós vimos que esse tipo de rondana é livre para se movimentar, então ela pode subir e pode descer, ok? Além disso, esse tipo de rondana é capaz de reduzir a força necessária para levantar um objeto. Isso porque cada trecho da corda deverá sustentar metade do peso da carga. Então, é aquela história que eu falei para vocês, de que cada pedacinho da corda funciona como uma alça de uma sacola. Então, cada pedaço tem que contribuir com metade do peso. Além disso, né, a gente consegue determinar que o comprimento da corda puxada tem que equivaler ao dobro do deslocamento da carga. Então, pelo que eu acabei de falar para vocês, né, que se a gente puxa uma certa quantidade, por exemplo, 20 centímetros de fio, então a carga ela só vai conseguir levantar 10 centímetros, somente a metade disso, ok? Então,
características principais aqui que a gente percebe é o seguinte: a força potente, ou seja, a força que a gente aplica na extremidade livre do fio, ela é menor do que a força resistente. Então, esse arranjo aqui facilita muito na hora da gente levantar coisas que são bastante pesadas. Só que para isso, a gente precisa puxar uma quantidade de fio que é maior do que o tanto que a gente vai conseguir levantar a carga efetivamente. Beleza, gente. Aí agora, então, fica faltando falar para vocês sobre as vantagens mecânicas desses tipos de arranjo. Então, dá uma olhada aqui comigo. Vantagem mecânica a gente vai definir da seguinte forma. Então, a vantagem mecânica ou ganho mecânico é a razão, ou seja, a divisão entre a força exercida por um mecanismo e a força aplicada sobre o mesmo. Uai, mas como assim? Então, gente, dá uma olhada aqui rapidinho nos exemplos que a gente acabou de fazer. Vamos pegar primeiro a polia fixa, né? A roldana fixa. Então, nessa roldana aqui, a força que o sistema exerce sobre o bloco são esses 100 newtons. Afinal de contas, para a gente levantar esse bloco, a gente precisa vencer o peso dele, que é de 100 newtons. Só que para isso, eu aplico sobre a corda 100 newtons também. Então, se eu faço a divisão desses dois valores, eu vou ter 100 dividido por 100, ou seja, eu vou ter um ganho mecânico igual a 1. Então, basicamente, o que isso significa? Significa que para eu levantar essa carga, eu preciso fazer uma força exatamente igual do que o peso do objeto. Se a gente vai agora para o caso da roldana móvel. Então, na roldana móvel, a força que o sistema exerce sobre o bloco são 100 newtons. Só que para esse sistema de roldana exercer esses 100 newtons sobre o bloco, eu preciso puxar o fio com 50 newtons. Fazendo a razão dessas duas forças, ou seja, a divisão delas, eu percebo que esse sistema tem um ganho mecânico igual a 2. Ou seja, se eu aplico com a força de 50 newtons, esse sistema vai dobrar a força que eu apliquei. Sendo assim, quando chegar lá na parte que levanta efetivamente o bloco, esses meus 50 newtons vão ter se transformado no dobro, ou seja, 100 newtons. Então, agora, para finalizar, eu gostaria de resumir tudo que foi falado na videoaula, realizando esse exemplo aqui com vocês. Então, nesse exemplo, nós temos 4 esquemas, A, B, C e D. Nesses esquemas, em todos eles, nós queremos pegar um peso de 200 newtons e elevar ele por uma altura de 3 metros, ou seja, nós queremos fazer com que ele suba 3 metros de altura. Vamos dar uma olhada na força que a gente teve que fazer em cada situação e na quantidade de fio que a gente teve que puxar. Então, analisando primeiro o esquema A. Nesse esquema, você pode perceber que tudo que a gente tem é uma roldana fixa. Então, como já foi falado, essa roldana ela só é capaz de alterar a direção da força. Ela não altera o valor da força que eu preciso fazer para levantar esse bloco. Então, como o bloco tem 200 newtons de peso, eu preciso fazer uma força equivalente a isso. Preciso fazer 200 newtons de força. Gente, se eu pego essa força que eu tive que fazer pela força que é aplicada no bloco, a gente vai ter 200 dividido por 200, que é igual a 1. Então, a vantagem mecânica desse sistema é igual a 1, que foi igual ao que eu fiz ali anteriormente para a roldana fixa. Perceba, então, que se eu preciso que esse bloco levante 3 metros de altura, então, como a gente já viu para a roldana fixa, eu preciso puxar 3 metros de fio. Se a gente vai agora para o esquema B, em que, além de uma roldana fixa, a gente tem uma roldana móvel. Então, lembra que a roldana móvel ela diminui a força por 2, porque a roldana móvel ela é sustentada por 2 segmentos de fio? Então, ali a gente tem que o bloco tem 200 newtons de peso. Então, cada segmento do fio que sustenta a roldana móvel vai ter que fazer metade dessa força. Sendo assim, a força F2 que eu preciso aplicar sobre esse sistema é de apenas 100 newtons, metade do peso do bloco. Se eu pego, então, a força que é necessária para levantar, dividido pela força que eu apliquei, nós vamos ter 200 dividido por 100, que é igual a 2. Então, esse arranjo tem uma vantagem mecânica igual a 2. E como é que eu faço agora, então, para descobrir o tanto de fio que eu vou precisar puxar? Como a vantagem mecânica é 2 e a gente sabe que a quantidade de fio que a gente puxa é maior do que o deslocamento da carga, basta que a gente faça a multiplicação do tanto que a gente quer que levante pela vantagem mecânica. Sendo assim, o tanto de fio que a gente tem que puxar é 3 vezes 2,
que dá um total de 6. Se a gente vai para o esquema C agora, a gente tem 2 roldanas móveis e uma fixa. Então, gente, aqui, dá uma olhada na situação. O bloco pesa 200 newtons, só que para a primeira roldana que o sustenta, como ela tem 2 segmentos de fio, vai dividir esse tanto por 2. Então, esses 200 vão ser divididos por 2 para cada segmento do fio. Então, cada segmento vai sustentar 100 newtons de peso. Aí, agora, a outra roldana móvel está conectada à primeira. Então, perceba que ela também é sustentada por 2 segmentos de fio. Então, como ela está sendo puxada por 100 newtons, nós precisamos que os 2 segmentos de fio que a sustentem, cada um realize uma força de 50 newtons. A moral da história é que cada polia móvel vai ser responsável por dividir a força por 2. Então, a primeira pega o peso do bloco, divide por 2, vai dar 100 para cada fio, e a segunda pega o restante e divide por 2, vai dar 50 para cada fio. Perceba que se a gente faz, então, a divisão do peso do bloco pela força que a gente aplicou, vai ser 200 dividido por 50, que vai dar uma vantagem mecânica de 4. Sendo assim, para ficar mais fácil da gente calcular a quantidade de fio que a gente tem que puxar, lembrando que ela tem que ser maior, nós só vamos precisar multiplicar a altura que o bloco subiu por esse fator dado pela vantagem mecânica. Então, o tanto de fio que a gente vai puxar vai ser 3 vezes a vantagem mecânica. 3 vezes 4, 12. Então, nós precisamos puxar 12 metros do fio. E aqui no exemplo D, fazendo ele agora mais rapidamente, nós temos 3 polias ou 3 roldanas móveis sustentando esse bloco. Cada polia dessa vai reduzir a força por 2, ou seja, vai dividir por 2. Como o peso é de 200, a primeira vai dividir por 2, vai ficar 100 para cada lado. A segunda dividindo por 2, vai ficar 100 dividido por 2, 50 para cada lado. E a terceira vai dividir por 2 mais uma vez, vai pegar 50 dividido por 2, 25 para cada lado. Até eu ter finalmente chegado ali na nossa roldana fixa. Então, basicamente, eu preciso fazer uma força de 25 newtons. Fazendo 200 dividido por 25, nós vamos ter uma vantagem mecânica de 8. Logo, o tanto de fio que eu preciso puxar é essa vantagem mecânica vezes o deslocamento da minha carga. Então, 8 vezes 3 vai dar 24, então eu preciso puxar 24 metros de fio. Galera, eu espero que tenha dado para vocês entenderem as diferenças entre os diferentes tipos de roldana que a gente pode ter. Eu deixei para vocês uma lista de exercícios englobando esse conteúdo de roldanas e a parte de alavancas. Então façam e não deixem de se manifestar caso vocês apresentem alguma dúvida. Lembre-se sempre de se cuidarem e até a próxima.